besta não está caçando por acaso, depois de encontrar os restos do que um dia foi Jack. O medo e a raiva tomaram conta de Byle. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem do amigo, nem a sensação de que algo muito antigo e faminto estava à solta. Mas como lutar contra o que não se conhece? Ele precisava de respostas e rápido. Sua única esperança era alguém que conhecia a floresta e seus segredos como a palma da mão. Seu tio, Augusto, ele não era um caçador comum. Era uma lenda local, um homem de poucas palavras, mas de olhar penetrante, que já tinha visto de tudo nas matas da região. Byle dirigiu até a casa rústica do tio, nos limites da cidade, sentindo o peso do que ia perguntar. Ao chegar, encontrou Augusto na varanda, limpando uma espingarda antiga, o cheiro de óleo e pólvora no ar. Byle não rodeou. Contou tudo. O desaparecimento de Jack, o corpo destroçado, a sensação de que não era um animal comum. Augusto ouviu em silêncio, seu rosto endurecendo a cada palavra. Quando Byle terminou, o velho caçador suspirou e olhou para a linha escura das árvores ao longe. Ele finalmente falou, a voz grave como o trovão, distante. Eu esperava que isso nunca mais voltasse. Augusto se levantou e o convidou para entrar. A casa era um museu de caça. Cabeças de animais empalhados, mapas antigos da região e uma lareira de pedra. Ele abriu uma gaveta e tirou um maço de recortes de jornais amarelados, de décadas atrás. As manchetes falavam de desaparecimentos misteriosos, de ataques brutais que nunca foram solucionados. As pessoas falavam baixo, disse Augusto, espalhando os recortes na mesa. Sussurravam sobre uma criatura híbrida, metade homem, metade besta. A polícia nunca encontrou nada. As autoridades abafaram tudo, chamaram de ataque de urso, de loucura coletiva. Ele então pegou a espingarda que estava limpando e a colocou nas mãos de Byle. Era pesada, fria. Augusto olhou nos olhos do sobrinho, um brilho sombrio em seu olhar. Isso não é um animal, Byle. Não é algo que se caça com armadilhas ou balas normais. Isso é maldição. A advertência do tio ecoava na mente de Byle. Maldição, a palavra parecia absurda, mas diante do que viu, começou a fazer um sentido aterrorizante. Ele não estava sozinho nessa busca. Lia, a melhor amiga de Jack, estava tão determinada quanto ele a encontrar a verdade. O luto dela se transformara em uma força feroz. Juntos, convenceram Augusto a guiá-los pela floresta. Era o único que conhecia aqueles caminhos sombrios e sabia ler os sinais que a natureza deixava. No dia seguinte, ao amanhecer, os três entraram na mata. O ar era frio e úmido, e o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo estalar de galhos sob seus pés. Augusto ia na frente, os olhos atentos a cada movimento, a cada som. Não demorou para encontrarem o primeiro sinal. Um carvalho antigo, todo quebrado, rachado ao meio. A força necessária para fazer aquilo era inimaginável. Nenhum urso faz isso, murmurou Augusto, vendo todo aquele estrago. Mais adiante, a cena ficou ainda mais macabra. Restos de animais selvagens, cervos e javalis estavam espalhados pelo chão da floresta, dilacerados com uma violência brutal, como se tivessem sido rasgados por pura fúria. Era um rastro de destruição. Enquanto seguiam essa trilha de horror, Lia avistou algo através das árvores. O contorno de uma construção. Era uma cabana de madeira, velha e abandonada, quase engolida pela vegetação. Uma sensação ruim percorreu o grupo, mas eles sabiam que precisavam investigar. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento. O interior era escuro e fétido. Manchas escuras de sangue seco cobriam o chão e as paredes. Estava claro que algo terrível havia acontecido ali.
Enquanto Baio e Lia olhavam horrorizados para a cena, Augusto remexia em um canto, sob um monte de trapos velhos. Ele puxou algo, um diário antigo, com a capa de couro comida pela umidade. As páginas estavam frágeis, manchadas. Com cuidado, ele começou a ler em voz alta. A caligrafia era trêmula, desesperada. O autor descrevia o medo, a paranoia de ser caçado. E então, uma frase fez com que todos ficassem aterrorizados. A besta vive entre nós. Ela muda quando a lua cresce. A voz de Augusto falhou por um instante antes de ler a última anotação legível. Uma frase que mudava tudo, transformando o medo em pânico puro. Ela é um de nós, enquanto Baio, Lia e Augusto descobriam a verdade aterrorizante na floresta. A maldição já se manifestava no coração da cidade. No hospital, o lenhador que havia sido mordido dias antes estava piorando. Ele fora internado com o que parecia ser uma infecção grave, mas os sintomas eram estranhos. Uma febre altíssima que não cedia a nenhum medicamento. A pele queimava ao toque. O homem, antes forte e calmo, agora se debatia na cama, gritando com dores excruciantes e falando coisas sem sentido. O mais assustador, no entanto, eram os surtos de convulsão. Durante esses ataques, ele demonstrava uma força desumana. 2 enfermeiros mal conseguiam contê-lo. Os médicos estavam perplexos, sem saber como tratar aquela condição bizarra. A noite caiu, e com ela a lua cheia começou a subir no céu, grande e prateada. Dentro do quarto isolado, a transformação começou. A enfermeira de plantão ouviu um som gutural, um rosnado baixo, que não parecia humano. Ela entrou no quarto e viu o homem transformado em uma criatura em pé do lado da cama. O corpo do lenhador estava se contorcendo de forma antinatural. Seus ossos estalavam e se rearranjavam sob a pele. Pelos grossos e escuros brotavam em seu rosto e braços. As unhas se alongavam, tornando-se garras afiadas. A enfermeira só conseguiu gritar e correr, trancando a porta atrás de si enquanto o som de rosnados violentos ecoava pelo corredor. As câmeras de segurança do hospital registraram o resto do horror. A figura no quarto, agora completamente monstruosa e irreconhecível, se ergueu sobre 2 patas. Seus olhos brilhavam com uma luz amarela selvagem. Com um único golpe poderoso, a criatura estraçalhou a janela do quarto, ignorando os cacos de vidro. Ela saltou para a noite, desaparecendo na escuridão. O episódio termina com o som de um uivo longo e aterrorizante, ecoando pela cidade adormecida. Não era o uivo de um lobo comum. Era um grito de caça, de dor e de fúria. Agora, não havia mais dúvida. A maldição se espalhou. Um novo lobisomem estava solto. O que eles farão agora, que sabem que o monstro pode ser qualquer um? E como a cidade reagirá a 2 bestas à solta? Descubra no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.